Olá, poderosas! Eu sou Rose Borges, estou à frente desse projeto Todas Podem Cast. E a minha convidada de hoje, gente, ela é tão linda. Eu fiquei apaixonada por ela quando eu conheci. Mas antes de apresentar, eu vou pedir para vocês se inscreverem aí no canal, curtir, comentar, deixa seu likezinho aí para a gente continuar fazendo conteúdo de qualidade para vocês. A minha convidada, Tânia Teixeira, bem-vinda! Obrigada, Rose. Eu tô te namorando tem tempo. Oba. Obrigada, vem falar. Ela tem um trabalho tão lindo, tão incrível. Eu vou deixar ela se apresentar e ela contar um pouquinho da trajetória dela. Obrigada, Rose. Primeiro, gente, agradecer a você, Rose, por essa oportunidade, por estar aqui com você, né? E a gente falar para esse monte de gente aí que está te seguindo, que está te ouvindo e que a gente tem, assim, gente, temos muito a dizer, né? Muito a contar. Eu fui tomar um café com essa mulher e isso rendeu, assim, projetos incríveis. Ela tem muita ideia, ela tem um trabalho lindo com mulheres, né? Que isso é muito importante, porque a gente precisa de apoio. Sim. Muito, né, Rose? As perspectivas femininas precisam ser ouvidas, né? Sim, e você está à frente hoje, né, você agora é secretária das Mulheres Republicanas, está à frente dessa... Esse movimento, né? Eu sou Tânia, né? Sou Tânia Teixeira, deixa eu me apresentar aqui. Já vai estar aqui embaixo as redes sociais dela que eu vou colocar. Então, gente, eu sou Tânia Teixeira, eu sou mãe de 3 filhos, sou avó do Lucas Nilo e sou servidora pública. E estou aí nessa guerra, né, trabalhando aí com a política, com as mulheres, principalmente. E estou no Republicano já há bastante tempo, desde 2005, lá atrás, desde a formação, a criação do partido. E em 2017 eles me convidaram para poder ser a coordenadora, na época, né, do movimento das mulheres republicanas aqui do DF. E olha, para mim foi assim, meu Deus, que responsabilidade, né? Porque você está lidando com vidas, né, Rose? Sim. Quando a gente está nesses movimentos, a gente lida com vidas, com pessoas, com mães, com mulheres, avós, tias, filhas, né? Mulheres que passaram pela violência, mulheres que têm amigas que passaram pela violência. Então, assim, são mulheres com muitas histórias de vida, histórias que a gente precisa conhecer, porque só assim a gente, né, traz para a gente consegue implantar alguma coisa, alguma política pública, a gente consegue verbalizar todas essas histórias que a gente precisa verbalizar, para que a gente chegue, né, numa política que venha atender, pelo menos aproximar do atendimento. Então, para mim foi assim, cheguei, meu Deus, e agora, né? Será que eu vou dar conta? Será como é que vai ser isso tudo? Mas eu tive muito apoio do Republicanos, tive muito apoio da nossa secretária nacional, na época, que era a deputada Rosângela Gomes. Que é maravilhosa, ela está convidada. Gente, nossa. Ela se colocou à disposição, vou trazer ela aqui, gente. Que história também maravilhosa. Deputada Rosângela assim, é um exemplo de vida para a gente, né? E hoje também tenho muito apoio da secretária Tia Ju, que é nossa deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Então, assim, isso foi muito importante, sabe, Rose? A gente ter esse apoio, né? E eu não tive apoio só das mulheres, né, que fazem parte da secretaria do partido e que estão nos movimentos, mas dos homens também, do presidente Vanderlei Tavares, do presidente Marcos Pereira, que é um apoiador, assim, direto, né, das nossas propostas, das nossas ideias, um apoiador das mulheres. Então, eu tive esse apoio, e isso foi fundamental e decisivo, né, para a gente iniciar todo o trabalho, ou melhor, dar continuidade, porque o trabalho já existia aqui no DF. Nós tivemos mulheres que nos antecederam, né, e que foram assim brilhantes, e que começou essa história toda, né, e que começou a trazer mais mulheres, né, para o partido e para esse movimento nosso. Então, para mim, foi assim um desafio. Até hoje um desafio. Mas acho que você tirou de letra. Ai, Rose, mas olha, obrigada, você é muito amiga. Você é muito amorosa, muito... Obrigada demais. Mas, assim, não é fácil, sabe, Rose? Mas também não é impossível. Eu imagino que não seja fácil, porque você se depara com muitas histórias, assim, que são reais, né? Que você está ali no dia a dia, vendo situações que você pensa, como que eu posso contribuir? Como que eu posso mudar essa realidade?
Porque quando você se coloca... vou te dar um exemplo. Eu fui fazer uma pós-graduação e eu precisava de estagiar na área, atendendo crianças com dificuldade na aprendizagem, né? Que é a minha formação, psicopedagogia. E quando eu fui ver a realidade ali da estrutural, eu não acreditei naquilo. Porque eu falei, eu vou ficar aqui 3 meses de estágio. Eu não vou mudar a realidade dessas crianças. E eram crianças que elas não aprendiam porque não tinham comida em casa, falta de vitamina. Ou crianças que sofriam algum tipo de abuso. E você ia procurar a família, o pai está preso. É uma realidade assim que me chocou, tanto que foi uma das coisas que nunca me fez. Eu acho que até eu fui um pouco covarde nesse sentido, porque eu nunca consegui encarar. Eu nunca consegui chegar e ouvir essas histórias e ficar bem com isso. Porque se você como eu fiz várias vezes, eu propus a fazer um futebol no sábado para ter o almoço deles. Olha. Aí eles já começaram a pedir se podia levar os irmãos para almoçar também. Aí a família, posso levar para casa, tia? Porque lá em casa não tem. Não tem comida. E aquilo me doía e eu entrei em depressão. Tive que fazer todo um tratamento depois. E você está lidando com essas realidades, né? Você está lá no... E é o tempo todo. O tempo todo. E aí, Rose, às vezes, assim, a gente fica... Eu não dou conta. Eu vou desistir porque realmente eu não dou conta. Porque é duro demais. É doloroso demais. Né? E aí bate um medo também. Porque quando a gente tem afeto, né, aquilo que nos afeta, nos causa medo. E às vezes a gente fala, meu Deus, eu não dou conta, a gente não consegue, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta de passar por tudo isso. Você fica angustiada com vontade de fazer tudo de uma vez, mas não tem como. Uma pessoa que a gente consegue resgatar, né, enquanto movimento de mulheres, uma mulher que a gente consegue resgatar, para a gente já é uma vida. Sabe? É um sucesso. A gente fica tão feliz que a gente fala, meu Deus, né? Uau, menos uma que está lá, que está na violência ou que está passando por alguma situação difícil, de violência iminente mesmo. Então, assim, isso para a gente é uma alegria tão grande que a gente não tem nem como, sabe, dizer, olha, o quanto é bom isso. E é real, é real. Às vezes as pessoas veem Brasília assim, né? Não tem, isso não existe lá na capital, né? Que isso, vocês têm favela na capital. Mas, gente, parece que Brasília é assim, a ilha da fantasia, né? Todo mundo que ganha bem, ninguém trabalha, ou se trabalha... É tudo muito tranquilo, né? Todo mundo tem... Gente, Brasília tem uma realidade, sim. Nós temos, aqui, estrutural, tão pertinho da gente, né? Tão perto do poder. É um dos exemplos que a gente dá. Sem contar sol nascente, sem contar pôr do sol, Santa Maria, algumas regiões, Gama, assim, são muitos lugares, sabe? O lado norte da cidade também, que a gente já viu mulheres morando dentro do buraco. Fura um buraco no chão e vai morar. Por quê? Porque o marido saiu da prisão, quer matar, quer correr atrás, quer pegar, a culpa é dela. Então, a gente vê mulheres numa linha muito tênue, sabe, Rosa? A gente convive com isso. Um dia desses mesmo, eu estava em casa, e era por volta de umas 2 da manhã, meu telefone tocou, e era uma das meninas que faz parte do nosso grupo de mulheres. Tânia, pelo amor de Deus, ajuda, porque tem uma mulher aqui que nós vamos escondê-la. As meninas esconderam ela. Olha para você ver o ponto que a gente chega. Esconderam porque o marido saiu da prisão uns 2 dias antes e já mandou o áudio para ela, dizendo já como ia matá-la. E ela com 3 crianças pequenas. E ela desesperada, sabe? Aquele desespero que as meninas esconderam ela numa cidade satélite aqui. E aí depois foi que nós procuramos os canais de atendimento, porque eles existem, né? Sim. E aí nós buscamos os canais de atendimento e pedimos ajuda na Casa da Mulher Brasileira. E foi aonde eles que é um projeto lindo. Que é um projeto maravilhoso, sabe? E é um projeto que ele é real. A Casa da Mulher Brasileira é maravilhosa. As pessoas podem ir lá,
podem visitar. Eu estive visitando logo quando foi inaugurada aqui em Taguatinga, perdão, na Ceilândia. E aí estivemos lá, é maravilhoso, tem uma estrutura fantástica, sabe? Que atende as crianças, tem o local das crianças, tem os lugares certinhos. E assim, é sensacional lá. E aí a gente busca essas coisas, sabe, Rose? Mas assim, é muito doloroso, sabe? A gente às vezes fica numa aflição muito grande. Então, assim, é preciso ter muita coragem, sabe? Você tem que ter coragem da porta para fora. Porque às vezes a gente fala, né, nossa, mas a mulher é tão forte lá no lar dela, e é tão forte dentro de casa, ela consegue administrar, ela é uma gestora fantástica dentro da casa dela, tão corajosa. O problema nosso, eu acho, das mulheres é ter essa coragem da porta para fora. Sim. Né? Porque aí você precisa ter muita coragem, né? É o que a gente chama de coragem da porta para fora, porque da porta para dentro você está no seu seio familiar, né? Você está ali, você está mais segura. E muitas vezes não, né? Que existe também a não segurança dentro do próprio lar. Mas quando você vai falar de política, quando você vai levar isso para fora, você precisa ter muita coragem. Você tem que ter muita boa vontade também. E você tem que ter um olhar também. Eu vigio todos os dias, ir além das palavras, sabe? Eu lembro que você falou para aquelas convidadas que a gente fez no lançamento aqui do podcast, inclusive, a maioria eram empresárias da área da beleza. Sim. E você conversou com elas. Vocês são as pessoas certas para poder identificar, porque às vezes a mulher chega num salão, tá com o olho roxo, de alguma forma sofreu violência. Sim. E eu lembro muito de você ter dito isso. E é importante a gente estar atenta, né? Porque, às vezes, a mulher não quer falar, tem vergonha. É muito difícil, assim. Essa questão da violência é uma coisa, a gente fala, né, tem que denunciar, tem. A mulher precisa denunciar. Mas, para ela denunciar, ela tem que ser muito encorajada. Ela tem que ser acolhida, sabe? A primeira coisa é o acolhimento dessa mulher. Tá, eu vou denunciar. Eu vou lá, vou denunciar. E aí, o que vai acontecer? Né? E depois? O cara, eu volto para casa e ele vai lá, me pega e me mata, ou, né, comete outras violências piores ainda. Porque a violência, ela é muito silenciosa. Ela começa lá embaixo, de pouquinho em pouquinho. A mulher tende a dar uma romantizada nisso tudo. Ainda romantizamos. Sim. Né? Romantizamos muito ainda essa questão da violência. E o salão de beleza, Rose, é um dos melhores lugares, sabe? Porque você chega ali, às vezes, eu vejo muito isso. A gente chega no salão e às vezes a pessoa que está nos atendendo, ela te dá uma atenção que você está precisando pouca. Sim. De cuidar do seu cabelo, da sua unha, cuidar da sua pele. E aí a mulher fala, a gente conversa. Ele começa assim, né? Uma conversa que pode ser uma denúncia. A mulher está pedindo socorro para você. Uma vez eu estava num salão no Guará e passou uma mulher lá e ela jogou uma garrafa de água dentro do salão. Ela estava numa carroceira, catando coisa. E ela jogou a garrafa de água dentro do salão. E a gente ficou todo mundo horrorizado. Nossa, que mulher agressiva. Porque a primeira reação da gente foi assim, nossa, que mulher agressiva. Que isso? Jogando lixo, que houve? E nós saímos lá fora. Né? Nós saímos lá fora para ver o que estava acontecendo. Né? A dona do salão também saiu. Quando a gente foi ver, ela estava apanhando. Ela estava com uma mão amarrada na carroça. A filha estava com a boca amarrada dentro da carroça. Meu Deus. E o cara tocando a carroça. Então, assim, foi quando a gente viu aquilo, foi que nós tomamos a providência, sabe? Paramos a carroça, chamando a polícia, e aí foi toda aquela coisa que a gente precisa fazer, né? E, bom, enfim, descobrimos que lá onde eles moravam, perto do Salão lá no Guará, numa parte lá embaixo, que às vezes tem moradores de rua lá, e que lá tinha mais 2 crianças, né? Então, e ela estava machucada, entendeu? Então, para você ver, olha o que ela fez. Ela jogou uma garrafa de água dentro de um salão. E muitas vezes a gente não percebe esses sinais. Até mesmo dentro de casa, na nossa própria família, a gente não percebe o sinal.
A gente fala, fulana hoje tá chata, não quer conversar, ou não quer falar, nossa, tá tão diferente, tá enjoada, né? Não quer conversar. O que tá acontecendo que não quer falar nada? A gente precisa perceber. É o que eu sempre tento, eu trabalho isso todos os dias. São sinais, né? Ouvir além das palavras. Nos colocar no lugar da outra pessoa. Né? E aí a gente, nesse trabalho que ele é social, mas é político, né? Nós estamos aqui nesse movimento de mulheres republicanas, para influenciar essas mulheres, trazer essas mulheres para participar dessa jornada, para participar desse desafio de participar, né, da política e buscar, quanto mais espaços de poder nós conseguirmos, mais a nossa voz vai ser ouvida. Sim. Né? Porque ainda é um ambiente extremamente masculino, de maioria masculina. Tem a nossa estrutura, né, da sociedade que ainda é muito machista, muito patriarcal. É uma estrutura que ainda são paradigmas, né, que a gente precisa ir trabalhando e quebrando, mas não precisa de brigar com ninguém, sabe, Rosa? Sim. A gente não quer guerra, né, com ninguém. Então, assim, e quando a gente fala de política com as mulheres, algumas falam, não quero saber disso não, já tem problema demais em casa. Nem já tem filho, marido, não quero saber disso. Não, gente, vocês não vão falar de política, não, que eu não quero falar de política. E é esse o nosso trabalho, sabe, Rosa? A gente vai falando de política, mas não de uma forma impositiva, né, que as mulheres têm que participar só por participar, não. Porque a gente quer ser representativa e a gente quer representar. A gente precisa. E é importante. Demais. Você tem que ter pessoas que vão se identificar ali com a sua dor. Sim. Que sabe o que uma mulher passa. E só a mulher que só sabe. A mulher. Então, eu falo muito que enquanto a perspectiva feminina não for ouvida, a nossa história não vai ser justa. Sim. Sabe? E para a nossa perspectiva ser ouvida, a gente precisa verbalizar. Né? E aonde a gente, né, tem condições de verbalizar tudo isso, de falar tudo isso? Nos espaços políticos. Eu acho que é dos espaços transformadores. Né? E essas mulheres contribuem muito. Elas vêm e a mulher é muito forte. Eu fico impressionada de ver. Eu estou no 15º, não tenho muita certeza, depois eu vou olhar. O 16º episódio. E todo o podcast voltado para mulheres. E cada história que eu escuto, eu fico, meu Deus. É só mulher mesmo para dar conta. Só. É impressionante. Porque a maioria também de algumas histórias que eu trouxe para cá, os homens abandonam nas dificuldades. Sim. Né? Ou simplesmente também finge que não é com ele, mesmo que não tenha abandonado, mas resolve aí. Então, vários casos de mulheres passando perrengue que eu escutei sozinhas. Ou com o apoio da mãe. Sim. Ou seja, de outra mulher. De outra mulher, sempre. É sempre assim, incrível. É uma rede que é impressionante. É quando você... E a gente sempre busca ajuda na outra mulher. E nós mulheres, essa coisa da gente falar do machismo, né, dessa coisa muito patriarcal que ainda faz parte da nossa sociedade, tem muita mulher machista, viu? Tem. Que julgamentos precipitados, a falta de sororidade, né? Essa palavra, todo mundo fala, essa palavra é tão chique, mas sororidade é irmã, né? Sim. É um sinônimo de irmandade, somos irmãs, é sorro, irmã, né? Companheira. Então, assim, eu acho que nós mulheres também precisamos ter esse olhar para com as outras mulheres. Eu vou te ser bem sincera, Rosa, eu já vi nas mulheres, eu também era assim, tá? Eu via na outra mulher uma competidora. O cabelo dela é mais bonito do que o meu, ela vai com a minha namorada, não sei o quê, ela não pode chegar perto porque ela faz mais sucesso. Então eu via nas mulheres uma competidora. Eu aprendi, isso é com o tempo, e eu ainda aprendo todos os dias. Sim. Hoje, sinceramente falando para você, eu não vejo a mulher como uma competidora de jeito, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Eu vejo na mulher uma aliada. E é isso que nós precisamos ver umas nas outras. Nós precisamos nos aliar, nos juntar, nos abraçar, nos fortalecer. E não adianta. É sempre uma mulher procurando a outra. Uma mulher
conta mesmo para outra. O Sim. desabafo, a conversa, chama para um café, Até porque o chama homem outro. nem tem muita paciência pra isso. Olha, às vezes os homens eles falam assim, ah, mas era isso. Sim, Você já viu? sim. Ah, mas era isso? Eu não sabia, não. Teve situações da minha vida que eu fui compartilhar com um outro familiar homem. Não, mas não é possível. Tem alguma coisa errada, sabe? Parece que os homens são bem unidos, né? São. Porque eles se defendem. E a mulher, não, ela sempre é julgada. Não, mas se ela fez isso é porque você fez aquilo. É incrível. Sempre querem ter uma justificativa da postura do outro, como se a culpa sempre fosse da mulher. Mesmo que seja assim, vamos supor, uma questão de você tá numa festa e um rapaz pega e puxa seu braço. Ah, mas com que roupa que você tava? É como se sempre a gente estivesse provocando situações, né? E a mulher tem que ser respeitada em qualquer situação. A mulher pode estar onde ela quiser, gente. Por favor, respeitem, sabe? É isso que a gente trabalha muito, mas a gente precisa verbalizar isso, entendeu? Não, não quero, não. Passa a mão no seu cabelo, não. Sim. Eu não quero. Ah, entendeu? você é casado? Não A mulher interessa, não tem que ser casada para ser respeitada. Claro que não. Olha, não faz isso porque eu sou uma mulher casada. Não faz isso Porque porque fica eu não parecendo assim, você tem que dar uma justificativa. Você não tem vontade de só não querer. E é uma coisa que é repetitiva. Sim. E é uma estrutura muito difícil de quebrar ainda, porque as próprias mulheres tratam as outras mulheres assim, julgam demais. Tem uma história agora do etarismo, já viu? Da idade. A história da idade. Eu já passei demais, tô passando por isso. Tipo assim, falam muito pra mim assim, tipo, Tânia, mas você tem 58 anos? Eu falo, tenho. Nossa, mas você tem um cabelo grande. Sabe aquela coisa? A mulher, depois dos 50 anos... já me falaram também assim, nossa, mas você tem 58 anos, mas você é tão magra, mas você é magra. Eu falo, mas não pode ser. Então, sabe aquela coisa assim que já é uma coisa parece que é formada na cabeça das pessoas? A mulher, depois dos 50, ela tem que ser gorda e tem que ter o cabelo curto. E não pode usar certas roupas, e não pode ir à praia, botar um biquíni. Não. Existe tudo isso. É incrível, né? Como é que pode? Os julgamentos. A questão da idade, né? Julgou muito a mulher pela idade. Eu escutei isso esses dias, porque ontem foi meu aniversário. Parabéns! E aí, perto dos 40, escutei isso. Você não tem mais idade para usar shortinho, não. Não tem idade? Como assim, né? Então, são essas coisas que a gente precisa trabalhar muito, sabe? Sim. E eu acredito muito nessa força da mulher, nessa capacidade que a mulher tem, né? Nessa coisa que a gente consegue, né? A gente consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Sim. Só a mulher... Altas habilidades. Nossa, é só nossa. Eu fiquei lembrando, sabe, que quando a minha filha nasceu, que você deve ter passado por isso, menina, eu andava, era com o bebê conforto aqui, subia as compras e chave do carro, e a gente consegue abrir a porta e com o cotovelo, e a gente se vira, né? Incrível, impressionante. E assim, meu filho, né, pai do meu neto, um dia desses ele chegou pra mim e falou, mãe, tô cansado. Eu falei, como assim, meu filho? Mãe, como é que a senhora deu conta? Nós éramos 3, mãe, eu não tô dando conta, o Lucas tá me dando uma canseira. Eu falei, meu filho, só traz pra vovó. Eu também tenho uma que quando eu fui, né, saber o que realmente é ser mãe, eu também pensei a mesma coisa. Minha mãe com 3, andando de ônibus, com sacola, com mamadeira, fazia compra no supermercado, levava os meninos para ajudar. Então, assim, é essa força, sabe, que nos estimula muito a prosseguir, sabe, esse resgate que a gente consegue e essa vontade que a gente tem, né, de estar mesmo nos espaços de poder, de conquistar os espaços de poder. E quando a gente fala de espaços de poder, não é só ser eleita. Eu não sou só deputada. Eu preciso ganhar eleição para
para que eu seja, para que eu Pra vou estar representar. ocupando o espaço de poder. Não, gente, nós podemos estar nas empresas privadas, nas diretorias, secretárias executivas, podemos ser administradoras, secretárias aqui no GDF, né? Não tem um monte de secretarias, acho que são 32 secretarias. Por que não ocuparmos uma secretaria dessas, entendeu? Exatamente. Então, assim, o espaço de poder, ele não é só eletivo, não é só, eu vou ser eleita, eu vou, né, estar ocupando o espaço de poder. Não, o espaço de poder é no banco da faculdade também. Né? É lá, é opinando, participando de tudo isso. E a política, eu acho, extremamente transformadora, sabe? Transforma mesmo. Eu tô me apaixonando pela política. Olha, você vai ver bom demais. Já tô aqui dentro do Republicanos. Com certeza, eu tô... Então, assim, e a gente hoje, nós temos um cast de mulheres aqui no Republicanos, assim, também. As meninas são muito engajadas, são preparadas, mulheres muito preparadas, com muita vontade. Hoje nós temos as nossas pré-candidatas, as meninas vieram, né, colocaram os nomes à disposição. Para mim já é uma vitória, sabe? Eu já falo com elas, gente, eu já fico tão feliz porque a mulher colocar o nome dela à disposição. Sim. Quando a gente vê assim, nossa, né? Quando a gente volta para casa da gente, que a gente chega lá, tem aquele monte de coisa para fazer. E que a gente faz, né? E que a gente faz. E que a gente faz, não sei como a gente faz. Então, assim, quando as meninas colocam o nome à disposição, sabe, Rose, a gente já fica tão feliz. A gente já fala, poxa vida, né? Elas querem participar. E a mulher quer participar. Ela precisa do caminho, ela precisa do estímulo, ela precisa do apoio. Né? E quando o partido apoia essa participação, olha, gente, elas vão longe, nós vamos longe. E tantas histórias, né, de mulheres que a gente tem visto, que estão nos espaços de poderes e que mandam bem demais. Sim. E que tem projetos fantásticos e que estão aí dominando, né, os temas, dominando os espaços que estão, e extremamente mulheres de sucesso. E eu sempre falo assim, Rose, a gente nunca pode esquecer dessas mulheres. A gente nunca pode esquecer das mulheres que estão lá atrás. Um dia uma mulher fez para que eu esteja aqui hoje, para que você esteja aí. Exatamente. Para que você tenha o seu canal no YouTube. Alguém teve que brigar. Espaço de voz, para que você tenha, né, tudo isso que nós temos. Evoluímos muito, crescemos muito. Nós temos países aí que as mulheres sequer dirigem, que as mulheres sequer saem de casa. Não votam. Ainda temos países que as mulheres não votam, que elas são assim... não tem voz. Não tem nenhuma, nem dentro da sua casa. Então, nós já evoluímos muito, nós crescemos muito, nós já demos passos bem longos com relação, né, à participação da mulher. Tem um caminho ainda árduo para a gente trilhar? Temos muitos desafios imensos, mas assim, e eu sempre falo, a gente conversa muito sobre isso, para a gente nunca esquecer das mulheres do passado. A forma com que fizeram, a forma com que, né, conseguiram, a gente pode até não concordar, né, mas a gente não pode, em momento nenhum, esquecer do protagonismo dessas mulheres, né, das sufragistas, das feministas, do jeito delas, do jeito que foi, de toda a história, das brasileiras, das primeiras brasileiras que votaram. Gente, olha, quando a gente começa a estudar, que a gente começa a ver, a gente fala, meu Deus, eu não tenho coragem nenhuma. Nossa, ainda precisa aprender muito. A gente acha que é ousada. Olha, porque era uma época muito mais difícil. Se hoje a gente ainda tem muita coisa para conquistar, sim, naquela época... Imagina. Parecia assim que era uma coisa bem, não vou falar impossível, né? Porque foi possível, mas bem distante da realidade. Era muito. Quando a gente começa, né, a buscar isso na história. Peraí, deixa eu ver quais foram as mulheres que vieram antes, né? Que alguém veio antes de eu estar aqui. E quando você se depara, meu Deus, já tivemos mulheres assim, as sufragistas, por exemplo, tem críticas com relação às sufragistas e tem... Todos os movimentos têm, tá? Seus pontos positivos e seus pontos negativos. Não agrada a todo mundo. Sim.
Mas assim, tiveram mulheres que se jogaram. Teve uma que se jogou em frente à carruagem do rei para serem ouvidas, para serem vistas. Foi preciso morrer não sei quantas mulheres, né, na época do sufrágio, da luta pelo sufrágio, para que o sufrágio acontecesse, para que elas fossem ouvidas. E mesmo assim, começou tudo, né, elas vão votar, mas somente se os maridos permitirem. Não, depois elas vão votar, mas só as mulheres que são estudadas ou que têm uma condição social, uma condição financeira boa, essas podem também votar. E aí a coisa foi crescendo, mas teve que ter luta por trás disso. Né? Teve que ter muita força, muita coragem. E nós temos mulheres brasileiras assim brilhantes, mulheres que a gente não pode esquecer nunca delas, né? Que precisam ser lembradas. E a gente espera que nós, as republicanas aqui do DF, as republicanas do Brasil, sejamos protagonistas lá na frente. Sim. Para que um dia as pessoas que estiverem lá, né, na frente, que estiverem ocupando esses espaços, que estiverem nessas lideranças, lembre que um dia nós estivemos aqui, né, passamos por momentos difíceis, mas que não tivemos coragem de seguir, sabe? Sim. Não perdemos, né, essa coragem e muita coisa também a gente verbaliza, até mesmo dentro do partido, dentro dos espaços que nós estamos aqui. Gente, os meninos não sabem. Não. Eles falam assim, ué, mas era isso? Por que vocês não falaram antes? Entendeu? Não, tem muita coisa que a gente precisa mesmo chegar, sentar, conversar, dialogar. E política é diálogo. Gente, política é diálogo. Não tem outra forma de fazer política sem ter diálogo. E assim, e a gente não quer briga com ninguém, sabe? Muito pelo contrário. Às vezes tem essa coisa com o movimento de mulheres, né? Quando você fala assim, olha, eu trabalho com o movimento das mulheres republicanas do DFI. Essas mulheres Chata. tudo loucas. É, chato. Elas são loucas, elas são mal amadas. E mulher que não tem o que fazer, não trabalham. Ai, isso daí é porque não tem o que fazer. E muitas mulheres já pensam assim, já torcem o nariz, sem antes saber o que é. Entendeu? Então, assim, e nós, do Republicanos, nós somos mulheres conservadoras, sim, mas temos toda a liberdade e temos todo o apoio de lutar pelo aquilo que nós acreditamos, nos nossos ideais conservadores. Por que não? Entendeu? E, então, assim, é isso, sabe, Rose? É a gente lutar pelo aquilo que a gente acredita. É estar onde nós nos sentimos representadas. Né? E hoje, assim, as mulheres republicanas do DF, trazendo aqui para nós já somos mais de 3 mil mulheres filiadas. Ai, né? que Temos um movimento super forte. E as meninas me ajudam muito. E eu acompanho lá nas redes sociais. Você vê bonitinha nossas redes, né? a gente coloca muitos temas que são polêmicos, a gente chama atenção para esses temas, a gente traz também todo o movimento das meninas aqui do DF, das republicanas, a gente tenta, assim, não esquecer de nenhuma delas, né? A gente faz a questão do aniversário, que a gente sabe que é importante a gente lembrar. Nós não temos assim, um aniversário ainda de todas, né? Mas a gente está já com... A gente sempre que o final de mês, a gente olha as republicanas que nós temos, que, né, estão aniversariando, essas representam todas daquele mês. Então a gente tem muito cuidado, né, de chamar essa mulher, de trazer essa mulher para cá. E o nosso movimento tem crescido muito, a gente fica muito feliz, porque o que a gente quer é isso, né? Eleger as meninas, a gente está aí com a nossa turma na rua, com as meninas aí, assim, muito engajadas, muito participativas, mulheres que têm muita experiência nas áreas delas, mulheres assim, muito preparadas, estão bem preparadas as meninas. E a gente está muito feliz com isso, porque os meninos têm dado todo o apoio para a gente. Ai, viu? que A gente bom. a gente fica tão feliz, né, Rose? E eles Sim, também me deram um espaço muito grande do lançamento do podcast. Não tem como falar que eles não apoiam as mulheres, né? E você foi uma das primeiras que eu conversei quando eu fui, antes do lançamento, lembra? Sim. Que a gente foi, tomou um café. E
eu fiquei encantada, primeiro com o seu trabalho, segundo com a sua postura. Porque você foi tão acolhedora e aí se colocou à disposição e esteve aqui no lançamento. Sim. Eu queria muito te agradecer por tudo, porque Nossa. assim, eu estava um pouco preocupada com esse podcast antes de lançar. Falei, será que é isso mesmo? Será que eu vou mexer com isso? Eu não tinha play. E aí quando você falou, eu falei, que ideia linda! Vamos sim, vamos abraçar. Dando força, né? Sim. E a coisa foi fluindo, tá? Parabenizar, eu assisto, tá? Lá, né, eu assisto o podcast de vocês, o seu podcast, e assim, é muito interessante. Sabe por quê? Porque às vezes tem muitos aí que só levam mulheres já, né? Com milhões de seguidores, mulheres que já têm uma trajetória, e a gente quer também essas mulheres perto. Sim. Mas, Rose, eu acho que tem muita mulher que precisa ser descoberta e que quer ser ouvida. A gente tem que mostrar o que é real. Sim. Assim, olha, isso aqui é gente da gente. Você também pode. Sim, então assim. Todas podem. Todas podem, gente. Olha aí, tá aí, não tem jeito. Todas nós podemos e merecemos, né? Sim. Então eu acho muito bacana, assim, o seu programa, né? O seu podcast, porque você traz mulheres, assim, sabe, com temas diferentes, mulheres que já estão prontas no mercado de trabalho, mulheres que ainda estão engatinhando, mas todas têm uma contribuição, todas têm uma história de vida, todas, independente de classe social, independente de estudo. Eu acho que é essa mulher. E uma coisa que eu te falo, temos muitas mulheres para alcançar e que estão esperando para serem alcançadas. Sim. Até mesmo aquela mulher que jogou uma garrafa d'água no salão, carroceira. Era um pedido de socorro. Era um pedido de socorro. Ela precisava de um alcance, precisava de que alguém, olha, eu estou pedindo aqui. Então nós temos muitas mulheres que precisam desse nosso olhar, que precisam ser alcançadas e que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E precisam ouvir histórias de outras mulheres, porque de repente a cura da dor dela vai estar ali, já que ela não tem acesso, sei lá, a um especialista, a um psicólogo, enfim. Hoje em dia as redes sociais elas trazem isso, esse benefício de você, ou se você tem vergonha. Tem muita coisa ruim também, né? Que a gente tem que pular. Sim. Mas, assim, as redes sociais, elas nos ajudam muito. A gente tem descoberto, assim, muita coisa interessante nas redes sociais. Muitas mulheres interessantes. Muitos homens também interessantes que contribuem muito com o nosso trabalho. Nós temos seguidores, assim, ativos nas nossas redes. Que você vê gracinha, eu acho tão bom. É legal receber, que é o retorno do seu trabalho, né? E é assim, a gente fala, né, poxa vida, gente, os homens também olham, né? Eles também olham a gente. Mas você acredita que eu preparei tudo isso com muito carinho, voltado para mulheres. Ontem, a rede social que eu divulgo, ela te dá um feedback. Sim. 80% do meu público são homens. Olha aí pra você ver. Agora eu quero saber por quê, gente. Coloca aí nos comentários por que eu tô sendo mais vista pelos homens. Será que vocês têm esse interesse todo pelo assunto das mulheres? Porque eu fiquei impressionada. Mas você sabe, Rose, que com certeza é também pelos temas que você traz, porque os homens não conhecem. Pode ser. Muitas vezes eles falam assim, mas não era nada disso que eu tava... Mas é isso que vocês querem, é isso que vocês pensam, é isso que vocês desejam. Por quê? Porque eles não... É um mundo diferente, os nossos mundos são muito diferentes, as perspectivas são muito diferentes. Então, quando eles nos ouvem, eles falam, mas é mais fácil do que eu imaginava. Sim. Tem homens que acham que algumas atitudes não são violentas, não é violência. Sim. Mas eu não sabia que eu estava cometendo uma violência. Era uma brincadeira. Acontece muito. Né? Quando a gente parte para esse lado da violência, eu já tive amigos meus que falaram, poxa, Tânia, eu empurrei a minha mulher, mas eu achei que era brincadeira, sabe? Caramba. E eu empurrei, mas aí depois eu falei com ela, não, foi uma brincadeira. E eu falei, tá, mas e o que a sua mulher te disse? Ela falou, não, isso não é brincadeira,
Tem brincadeiras que nós dois podemos fazer juntos e que vai ser brincadeira para mim e para você. Isso aqui não é brincadeira. A gente precisa conversar. Você precisa me ouvir. Então, às vezes, os divórcios acontecem, as mulheres pegam a roupa e vão embora de casa. Sim. Não pedem nada, pega a criança, vai embora. Aí o homem fala, mas a minha mulher foi embora de casa, eu não entendi, ela foi embora, não falou nada. Mas será que ela já não estava falando Do nada antes? eles falam. Do nada ela foi embora, enlouquecida, deu piti, deu chilique, foi embora, não estou entendendo por que ela foi embora. Já tá somando. Mas aí a gente pergunta, mas será que ela não falou antes? Será que ela não sinalizou antes? Será que ela não tentou te falar antes? Porque não percebe que, entendeu? Não consegue perceber que aquilo é um sinal. O olhar é outro, né? Sim. Tanto que, assim, a gente percebe com alguns homens que até entre eles esse tipo de brincadeira realmente é comum, de dar um tapa, de empurrar. E talvez não tenha tido ninguém para falar, olha, não faça isso com a mulher. Não, gente, não é então, assim. Um recado aqui para os homens. Gente, cuidado, uma coisa não funciona assim, sabe? Então, né, eu acho assim que em todas as relações, Rose, o diálogo é o melhor caminho, sabe? Não tá bom, fala. Tá bom, fala também. Sim, que né? isso é mais importante. É mais importante. E isso, eu acho assim, que em todos os lugares que a mulher estiver, que nós, volto a dizer, nós podemos, e eu acredito, tá? Nós podemos estar onde nós quisermos. E com qualidade. Sim. Nós podemos estar onde nós quisermos e com qualidade. Se a mulher quer ser dona de casa, cuidar da casa dela, qual é o problema, minha gente? Problema nenhum, né? Se a mulher quer, não, eu quero mexer só com política, não quero fazer... Tudo bem também. Não, eu quero ser administradora, eu não vou me candidatar, não vou ser pré-candidata, não vou mexer com política nunca. Tudo bem também, sabe? Mas é preciso estar com qualidade. E é preciso que nos façamos respeitar também, né? Porque muitas vezes nós mesmos não nos respeitamos. Né? Eu penso muito assim no eu e no ego, né? O eu é interno, né? E o ego é externo, né? O ego é para fora. O que eu quero para mim? O que eu quero que seja, né, mostrado? O meu eu ou o meu ego? Eu preciso que cuidem do meu ego, porque aí, né, o externo, né, a internet tem muito disso, né? Sim. Nossa, eu preciso ver quantas curtidas eu tive, quantas pessoas falaram que eu estou bem, que eu estou bonita, etc, como etc, você etc. tem toda essa questão E aí o eu sobra, né? E o meu eu, como é que fica? De eu trazer mulheres que são... Aí eu alcançar, assim, Sim, claro. várias mulheres, mas quando eu olhei lá o relatório da rede social, eu falei, gente, me surpreendeu. E olha para você ver, né, Rosa? Quantas mulheres você já alcançou? Quantas Sim. pessoas você já alcançou? Quantas vidas ou quantos momentos de vida, o dia de uma pessoa você pode ter mudado? Exatamente. Sabe? Com uma fala, com né, com um tema que, opa, isso aqui fala comigo, né? Isso aqui mexe comigo, isso aqui, opa, eu vivo isso, peraí, deixa eu prestar atenção. Quantas vidas a gente não muda, quantas vidas a gente não alcança. E parabéns para você, amiga, que coisa mais linda, que coisa mais boa. Eu fico muito feliz, não desista, continue. E traga mulheres famosas, mulheres não famosas, porque elas também têm uma história, né? Todas nós temos uma história. E que são histórias que merecem ser ouvidas, merecem ser respeitadas. E a gente buscar uma construção maior, né? Dessas histórias, construir novas histórias, né? Porque estamos aqui para isso, para a construção de novas histórias. Podermos contribuir para que novas histórias venham. E histórias boas, né? Histórias positivas, histórias de sucesso, história de mulheres felizes, superação. Né? Superação. E a gente
juntar as mãos mesmo, porque eu mandando a mão para outra. Você sempre me deu a mão. Obrigada, demais, gente. parabéns. Olha, conversa deliciosa. Eu sabia, eu já sabia. Ela tava assim, ai meu Deus, mas Será que eu dou conta? Oh, imagina, gente. Você dá... Por que a gente não dá conta, né? Por que a gente não dá? Obrigada, Rose. Ai, Obrigada mas eu demais, que parabéns. agradeço. E olha, meninas, todas podem, cast, todas podem mesmo, viu? Vem pra Todas cá. nós podemos. Não. Podemos sim. Obrigada, Rose. Obrigada demais. Gente, esse é mais um episódio. Quem curtiu aí, ó, já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Não deixa de se inscrever no canal. E até o próximo.